Olá pessoal, vamos dar um breve resumo aqui sobre a aula de ontem, tá? Para quem perdeu e para quem quiser rever. Vou tentar ser rápido, mas que consigo explicar. Bom, nós criamos um novo projeto. Antes de mais nada, quando nós mandamos criar um novo projeto, antes de salvar a primeira cena, nós viemos aqui e na pasta dos nossos projetos, no caso a minha pasta foi chamada Frog, nós criamos as pastas para colocar cada componente do projeto para fazer um projeto enxuto, tá? Então criamos uma pasta cenas, onde ficam as cenas, criamos uma pasta scripts, onde ficam os scripts, uma pasta sons, para ficar os sons, a pasta de imagens, tá? Então, essas pastas nós criamos elas vazias, colocamos as imagens aqui dentro, os sons aqui, e na hora de salvar a cena, nós selecionamos a pasta de cenas para colocá-las aqui dentro. Na hora de salvar os scripts, nós selecionamos a pasta de scripts para colocá-los aqui dentro. De forma que a nossa pasta do nosso projeto ficou completamente enxuta e organizada, tá? Voltando lá, nós criamos a primeira cena, colocamos um texto de React para conter a imagem de fundo, certo? Poderia ser um sprite, isso aqui foi uma dica do Tibério. E todos esses carrinhos aqui nós não foram criados aqui. Antes disso, só lembrando, nós colocamos a cena e a imagem de fundo só. Salvamos essa primeira cena aqui só com esses dois itens. Nós criamos uma nova cena, nova cena. Olhe bem a diferença das aulas anteriores. A gente só vinha adicionando um novo nó à cena. Dessa vez nós mandamos criar uma nova cena e ficou aqui uma cena ao lado da outra. A segunda cena que nós criamos, nós chamamos ela de carrinho. A primeira cena, ela começou com igual às demais, com um nó de 2D, certo? Tá aqui, nó de 2D. A cena nova que nós criamos, que foi essa do carrinho, nós não começamos com o nó de 2D, nós começamos logo com Kinematic Body 2D. Nós já começamos com o objeto que ia compor o carrinho, porque nós estamos criando nesta cena somente o carrinho, que depois nós vamos incluí-lo na cena principal. É assim que nós vamos trabalhar sempre. Os objetos que compõem o jogo são criados separadamente e depois incorporados na cena principal, instanciado na cena principal, que é o termo usado no Godot. Tá? Então, nós vimos aqui, criamos um Kinematic Body 2D, colocamos um Animate Sprite e um Collision Shape 2D, o objeto, né, o nó, o sprite de animação dele e o objeto de colisão dele. Isso aqui vocês sabem de cor, tá? No Animate Sprite, vamos lá o que nós fizemos, o detalhe. Nas animações, nós criamos uma por uma animação, ó, nova animação. Nós criamos, no meu caso, foram 3 animações para colocar as 3 imagens dos carrinhos. Carro 1, carro 1A ficou na animação 1, que é esse carro 1, carro 1A. Nessa animação chamada carro 2, ficou o objeto carro 2, carro 2A. Eu arrastei esses dois para cá, nessa animação criada carro 2. Então, eu fui clicando em mais e nós criamos essas animações de todos os carros, né? E arrastamos as imagens dele parado e com a fumacinha, tá? De forma que aqui no espectro em animações, se eu mudar aqui, eu vou até aproximar aqui a imagem, tá? Desse objeto aqui, desse nó que nós colocamos, que é o nó do carrinho. Vou aproximar aqui para você ver, tá? De formas que, se eu mudar a animação aqui para carro 4, ele fica esse carrinho. Se eu mudar a animação para carro 7, fica esse carro. Mudando a animação para carro 8, fica esse carro. Porque eu criei uma animação para cada modelo de carro, certo? No mesmo objeto Kinematic Body 2D, chamado carrinho, dentro do Animate Sprite dele. Nós incluímos todos os carros. Criamos o Collision. No Collision nós botamos um Rectangle Shape 2D, ou seja, nosso objeto de colisão foi quadradinho, um retângulo, certo? E definimos aqui a área dele, bem certinha, tá?
Lembrando que esse collision aqui, você estando nele, você pode afastar com a seta para baixo ou para cima para posicionar melhor o collision dentro do objeto. Bom, definido isso aqui, nós vamos para o script, tá? Incluímos o script no carrinho, esse script é do carrinho aqui. E no script, vamos lá as principais características aqui, tá? Nós definimos uma variável de início de tela e de final de tela que vai conter de que ponto começa a tela até que ponto vai a tela, para que o carrinho possa ir até o final e voltar, a gente sabendo que ele chegou no final, para que ao chegar no final a gente ordene que ele volte. Definimos uma variável de tamanho tela para obter o tamanho da tela, que nós sabemos que a tela do Godot por padrão, se eu não fizer a mudança, a tela do jogo é daqui para cá 1024 e daqui de cima para baixo 600, 1024 pontos por 600. Mas nós definimos uma variável de tamanho tela para obter automaticamente o tamanho da tela. Aqui embaixo, na função read, eu disse tamanho tela é getViewPortRectSize, ele pega o tamanho da tela automaticamente e devolve um conteúdo vector 2. Vector 2 é um conteúdo contendo x e y. Então a variável tamanho tela que foi criada através desse get aqui, ela contém tamanho tela.x e tamanho tela.y com as medidas da tela. No ponto x, é claro, vai estar 1024, no ponto y vai estar 600. Então, então a minha variável final tela é tamanho da tela.x. A minha variável início tela é 0, porque o início da tela aqui começa em 0 e vai até o limite. Sempre vai começar em 0. A tela pode ser maior, eu posso ter definido uma tela de tamanho maior, mas sempre vai começar em 0. Então, eu defini aqui que o início da tela começa com 0, o final da tela é o tamanho da tela.x, que eu obtive através do comando desse getViewPortRectSize. Criei uma variável velocidade para ser a velocidade do carrinho e já defini uma variável chamada menor velocidade 50 e maior velocidade 700 para ser no mais lento ele anda nessa velocidade e no mais rápido ele anda nessa, tá? E para a velocidade do carrinho eu dei um range range, que eu sorteei com range range, que ele sorteia um número, né? Desse número até esse, ou seja, eu fiz um sorteio entre a menor velocidade e a maior. Ele sorteou e devolveu aqui para velocidade. Aí eu já tenho a velocidade do carrinho, tá? No primeiro instante ela é positiva, porque nós escolhemos que o carrinho vai começar desse lado e ele vai iniciar andando para a direita. Então, vocês sabem que o ponto X cresce para a direita positivamente e diminui negativamente. Para esquerda vai diminuindo, que é negativo, para a direita vai aumentando, que é positivo. Então, a primeira velocidade, deixa eu só olhar aqui se está gravando, certo. A primeira velocidade que eu defini é uma velocidade positiva sorteada com range. Rodei o carrinho para ele deitar para a direita, para ele ficar olhando na direção que ele vai, né? Lembrando que $aspa ponto é o objeto do script. Como esse script Kinematic Body 2D foi criado no carrinho, tá vendo ele aqui, ó, ele está do lado do carrinho. Como esse script é do carrinho, desse Kinematic Body 2D, $aspa ponto quer dizer carrinho, tá? É o objeto corrente, é o objeto do script. Então vamos lá. Nós fizemos um rotation degrees dele para 90 para deitar ele na direção da direita. E nós pegamos e na animação do sprite nós sorteamos um dos carros. Vocês sabem que essa é a propriedade Animate. Eu vou clicar aqui no sprite. Essa propriedade aqui, ó. Olha aqui no Inspector Animate. Contém o nome do carrinho que eu quero usar. Que são essas animações aqui, ó. Bem aqui que nós criamos, né? Então o Animate Sprite diz qual é a animação que está sendo usada. Carro 8. É essa aqui, carro 8. Tá? No nosso código, nós fizemos um range
da quantidade de carro que nós temos, tá? E o range range, ele devolve o número com pontos decimais. Ele pode devolver aqui 7.4432, 5.763. Eu não quero esse número assim. Se eu quero o carro 1, 2, 3, 4, eu quero o número inteiro. Então, o resultado desse range eu botei dentro de uma função inteiro, int, tá? E o resultado do int eu botei dentro de uma função string para transformar esse número inteiro numa string, numa palavra, para que eu pudesse juntar a palavra carro. E aqui pudesse ficar carro 6, carro 5, carro 9, carro 10, tá? Porque esse mais aqui, ele está juntando, concatenando essa string, carro, com essa string, que é esse número sorteado, transformado em inteiro, transformado em string. Aí eu juntei com a palavra carro, vai ficar carro 7, carro 1, carro 2, o carro sorteado. Bom, feito isso, definimos a velocidade, definimos qual é o carro e começou o Fiscal Process Delta, o loop que vai rodar sem parar. Do carrinho, no carrinho, né? Eu dou um Moving Sled nessa velocidade que foi sorteada, certo? Foi sorteada bem aqui, ó. No vetor 2, a primeira variável é x, não é isso? Ou seja, eu estou definindo a velocidade do x. Como é uma velocidade positiva, ele vai andar para a direita. Então eu movi o carrinho para a direita, certo? E vou testar. Se a posição x do carrinho já é o final da tela, mais 100, porque eu quero que o carrinho saia um pouco da tela antes de voltar. Se já está no final mais 100, se é maior ou igual o final da tela mais 100, eu rodo o carrinho para trás, rodo o carrinho para a esquerda, sorteio uma velocidade dessa vez negativa, porque eu quero que a velocidade leve o carrinho para trás no eixo de x, tá? E sorteio o carrinho novamente. Fiz a mesma coisa testando se já estava no início da tela, tá? Se já está no início da tela menos 100, que eu quero que ele saia do início da tela. O início da tela definimos como 0, tá vendo? Ó? Se ele já está aqui no início menos 100, que é um pouquinho mais para fora, aí eu vou virar ele para o outro lado para ele voltar novamente, tá? Se já está no início da tela menos 100, eu virei o carrinho para o outro lado, sorteei a velocidade novamente e sorteei qual é a imagem do carrinho. Pronto, está feito o código completo para fazer com que o carrinho mude a imagem, ande para a esquerda ou ande para a direita. Está pronto o código. Agora vem o principal elemento da aula de ontem, a principal inovação da aula de ontem. Eu salvei, né, essa cena aqui do carrinho, tá salva. Eu vou na minha cena principal e, ao invés de mandar incluir um nó aqui dentro, eu não vou incluir um nó. Eu vou nesse botãozinho aqui, ó, instanciar um arquivo de cena. Eu vou instanciar o meu carrinho que eu já criei aqui para dentro. Aí ele inclui o carrinho bem aqui, tá? Aí, quando eu instancio, ele vai aparecer aqui. Aí eu mandei instanciar novamente o carrinho. Nós fizemos isso 12 vezes para que ficasse um carrinho em cada lado dessa pista aqui, ó. Todos eles estão aqui. E cada vez que eu instanciei, ele foi ficando um em cima do outro aqui. E eu fui afastando para eles ficarem nas posições certas aqui dessa pista. Então, eu instanciei 12 vezes os carrinhos para cá. E, colocado eles aqui, tá pronto o programa. Eu dei um play, automaticamente ele vai mostrar todos os carrinhos circulando aqui, imagens diferentes, velocidades diferentes, vai numa velocidade e volta noutra. A coisa mais linda do mundo. Nós fizemos apenas um código para um carrinho. E a gente está vendo aqui todos eles como se fossem carrinhos independentes, cada um dono da sua vida, tá? Por quê? Porque cada vez que a gente instanciou o código para cá, aquele carrinho, esse carrinho aqui, com o script dele completo, com todas as características dele, vieram
para cá. Quando eu instanciei ele novamente, veio o segundo aqui, também com todas as características dele que estão lá, vieram para cá. Como se fosse um nó, como se esse carrinho fosse um nó do Godot, com todas aquelas características que nós definimos no script, com todos aqueles métodos de movimentação, de sorteio, de mudança de imagem, de mudança de velocidade, tá? Veio tudo para cá. Quando eu instanciei novamente, pela segunda vez que eu botei o segundo carrinho aqui, ele veio também com todas aquelas características. Então, esses 12 carrinhos são 12 carrinhos independentes, contendo todas aquelas características que eu defini apenas uma vez, mas eu multipliquei eles aqui, tá? Então, com essa mágica, tá aí tudo funcionando. Por fim, nessa cena nós incluímos o som dos carros aqui, que eu mandei vocês baixarem, tá? Que é um Audio Stream Player. E na cena principal eu criei um script apenas com um play do som dos carros. Som dos carros play. Não tem mais nada, tá vazio aqui essa cena. Porque tudo que está acontecendo já está definido no corpo de cada objeto desse aqui instanciado, de cada cena instanciada aqui para dentro. Todas essas movimentações aqui, de cada carrinho desse, já estão definidas nessa cena dele aqui. Então, é muito legal isso, quando você instancia um objeto. Você cria um objeto e ele pode ser usado em outras cenas com todas as características dele, tá? Quantas vezes você quiser. Como no caso aqui, eu incluí esse carrinho 12 vezes aqui. E essa cena, que é uma cena basicamente vazia de código, ela tá fazendo 12 carros andarem para cima e para baixo, sem que eu tenha que fazer uma linha de código a mais. O código tendo sido feito apenas uma vez aqui, para um carrinho. E eu multipliquei por 12. E eles estão aí, todos eles independentes, com vida própria. Então, essa foi a aula de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado aí. Quem não assistiu e quem assistiu possa ter revisado. Vou encerrar a gravação. Um grande abraço.